vai falar para a gente de doenças autoimunes e a nutrição. Marcelinha. Oi. Ei, gente, tudo bem? Muito prazer, para quem não me conhece. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Luara, né, por poder falar aqui e compartilhar um pouquinho para melhorar a qualidade de vida de vocês. E como a Luara disse, a nutrição vai muito além de ser fit, né? Muito além do emagrecimento. Nutrição é saúde, é qualidade de vida. Através dos nutrientes, a gente consegue modular nossos genes para que a gente consiga controlar respostas inflamatórias, evitar as doenças. Então, assim, é muito importante, e até mesmo não só evitar as doenças, como o tratamento de doenças, né? Que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, sobre nutrição e autoimunidade. Como que a nutrição pode ajudar nas doenças autoimunes? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu preparei uma apresentaçãozinha. Um minuto. Então, vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Então? Então. Deixa eu só tirar esse negócio. Então, assim, até mesmo na parte de doenças autoimunes, a nutrição pode ajudar muito, porque, como eu disse, ela interfere nos nossos genes, ela interfere também no funcionamento das células e também na produção de células do sistema imune. Então, é onde que a gente vai conseguir trabalhar aí através da nutrição. Então, um pouquinho do meu currículo, né, que a Luara já falou, não vou ficar repetindo. Eu queria antes só explicar um pouquinho o conceito de doença imune, porque para vocês entenderem como que a nutrição vai atuar. E também, assim, eu sei que não é um tema fácil, entender células, tudo, por isso que eu tentei simplificar isso de uma maneira que todo mundo consiga entender. Então, o sistema imune foi feito para a gente se defender, né? Para o nosso organismo se defender contra agentes infecciosos, que podem ser vírus, fungos, bactérias e que podem causar doenças. E ele é um conjunto de células, tecidos e órgãos que atuam na defesa do organismo, do reconhecimento do que é próprio, então do que é próprio do nosso organismo, o que é orgânico e o que é não próprio, que são essas substâncias externas, né? Que ele deveria reconhecer como substâncias estranhas, que são vírus, bactérias, fungos, parasitas, etc. Porém, na doença autoimune ocorre uma falha desse sistema e aí o nosso organismo perde a capacidade de reconhecer o que é próprio, o que é nosso e o que é de fora, fazendo com que o próprio corpo ataque nossas células. Então, isso que acontece na doença autoimune. E aí, existem mais de 80 tipos de doenças autoimunes, como tiroidite de Hashimoto, artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla, entre outras doenças, né, como a MMO, por exemplo, que especificamente ataca principalmente, né, os nervos ópticos e a medula espinhal. E assim, geralmente as doenças autoimunes, elas estão meio que interligadas. Então, às vezes a pessoa vai ter uma doença autoimune, ela pode ter mais de uma doença autoimune. E a autoimunidade, ela ocorre por diversos fatores, né? Então, a gente tem fatores genéticos e fatores ambientais, como o estilo de vida, a dieta, a exposição a toxinas. Então, por exemplo, alimentos com agrotóxico, xenobióticos, medicamentos, como que eu vou falar? Agrotóxicos, saiu a palavra, agrotóxicos, então, assim, plástico, metais pesados, várias coisas que vão entrando no nosso organismo e alterando a nossa genética e a função imune. Além disso, tem também questão de controle de estresse, né? Outras coisas. E o que eu queria falar aqui
é que, assim, é claro que existe uma genética envolvida, mas ela não é o fator principal para desenvolver a doença autoimune. Às vezes pode até ser, mas eu acho, assim, o ambiente manda muito mais do que a genética. Por exemplo, vou dar um exemplo. A minha mãe tem hipotiroidismo, tiroidite de Hashimoto. Significa que eu vou ter? Não, porque a genética que vai é como se fosse uma tomadinha, né? Um interruptor. Então a gente consegue acender e apagar os genes através do ambiente que a gente vive. Então, já tem estudos demonstrando que o ambiente manda 80% da nossa genética, né? Que a gente chama epigenética, inclusive. E aí, assim, é importante esse componente ambiental. Então, às vezes, não só para evitar as doenças, mas também para tratar. Porque se a gente modifica o nosso estilo de vida, a nossa dieta, se a gente consegue controlar o nosso estresse, provavelmente a gente também está tratando. Então, o que eu queria falar aqui é para a gente ter um cuidado integrativo, visto que né, assim, o ambiente manda. O ambiente também manda. Não pensar somente no uso de medicamentos. Porque o medicamento, ele vai, beleza, ele vai atuar ali, mas ele não vai tratar a causa do problema. Ele não vai tratar a causa do problema, ele vai, às vezes, tratar o sintoma. Então, por exemplo, no caso de doenças autoimunes, né? Aqui eu estou falando de uma forma geral. Tudo que eu falar aqui, gente, pode ser aplicado para neuromielite óptica, de uma forma geral para doenças autoimunes, tá bom? Porque assim, não tem tantos estudos sobre nutrição e neuromielite óptica, mas é praticamente o mesmo tratamento. Isso aqui é uma base de tratamento. Então, assim, a gente tem que tratar a causa. O medicamento, ele, às vezes, por exemplo, corticoides, eles vão agir muito somente inibindo aquele sistema imune ali. Mas o que está causando essa alteração do sistema imune? Será que se a gente não melhorar o que está causando essa alteração do sistema imune, a gente não pode nos melhorar? Então, é isso que eu queria falar. E aí, igual as meninas já estavam falando antes, o corpo é um sistema integrado. Então, às vezes, uma coisa que está acontecendo no meu intestino pode ter a ver com a minha cabeça, porque o intestino e o cérebro são interligados, tudo é interligado no nosso organismo. Então, a gente precisa de tratar o organismo como um todo. E aí, por isso que é importante o trabalho multidisciplinar, com neuro, físio, psicólogo, nutricionista, todo mundo junto para poder melhorar mais ainda a qualidade de vida de vocês e dos pacientes que têm NMO. Então, aqui é só uma figurinha para a gente mostrar isso. Eu amo essa figura, é a teia da nutrição funcional. Então, era mostrar que realmente nosso sistema é todo interligado, né? Nosso organismo. Então, no meio aqui da teia, a gente tem o mental, que é o que a gente pensa, nossos pensamentos, o emocional, que a gente sente, nossos sentimentos, e o espiritual, que é aquilo que a gente acredita. Eu sei que, às vezes, a gente não pode... tem gente que não acredita em Deus, mas eu tô falando aqui de acreditar em alguma coisa, sabe? Eu acho que isso é muito importante para melhorar a qualidade de vida mesmo, para ter pensamentos positivos, isso ajuda a gente demais. E aí todos os outros sistemas de gestão, energia, defesa e reparo, que é o sistema imune, tudo está interligado. E aí, então, igual eu falei antes, a alimentação e um estilo de vida saudável, ela vai atuar tanto no tratamento e na prevenção de doenças, como no controle e modulação do sistema imune, e isso vai interferir diretamente na qualidade de vida das pessoas. Então, assim, como que a nutrição pode ajudar nas doenças autoimunes, né? Eu separei 3 alvos mais importantes para falar, porque é um tema muito extenso, mas
que, na minha visão, são os alvos mais importantes para a gente pensar nessa doença autoimune, que é o controle da inflamação. Então, assim, o nosso corpo, ele lida constantemente com substâncias de fora, como, por exemplo, os alimentos, toxinas, outras coisas, que podem causar uma inflamação no nosso organismo. E, além disso, a própria doença autoimune, ela leva essa inflamação no organismo e vice-versa. Então, a inflamação também pode causar doenças. E a saúde intestinal, que é super importante, a gente vai abordar mais. E nutrientes específicos que eu vou falar para vocês conseguirem incluir na alimentação de vocês, no dia a dia, tudo que são mais importantes e que vão ajudar a modular esse sistema imune. Então, igual eu falei, as doenças autoimunes, elas têm um aspecto inflamatório e essas substâncias inflamatórias, elas também pioram o quadro da doença autoimune. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa mais inflamada, ela vai sentir mais dor, ela vai sentir mais fadiga, né? No caso da NMO, ela pode sentir mais alterações no sono, entre outras coisas. E aí, o que a gente deve fazer? A gente deve, principalmente, evitar alimentos inflamatórios, que são alimentos industrializados, como biscoito, refrigerante, doces, açúcar, gorduras ruins, tipo hambúrguer, fritura, batata frita, não posso falar a marca, né? Mas assim, aquela marca começada com M, álcool e os alérgenos alimentares, que são alguns alimentos que eu vou falar mais para frente, mas que podem desencadear uma resposta inflamatória e ativar mais ainda o sistema imune. E aí, para a gente controlar essa inflamação, é importante incluir alimentos anti-inflamatórios. Então, se vocês tiverem um caderninho aí, alguma coisa assim, vamos anotar os alimentos que vocês podem incluir na alimentação de vocês. Então, a gente pode colocar castanha, chá verde, gengibre, gorduras boas. Então, a gente pode pensar no ômega 3. As gorduras, elas formam... nosso cérebro é formado altamente por concentração de gorduras. Então, assim, é muito importante comer gorduras boas para melhorar a fluidez da membrana celular. Então, a gente tem aí o ômega 3, por exemplo, que é um alimento, que é um nutriente anti-inflamatório também. Então, a gente pode pensar em sardinha, atum, chia, linhaça, algas, entre outros. Gengibre, até coloquei aqui uma fotinho do gengibre. Assim, gente, gengibre é bom para tudo, tá? E a gente pode incluir esse gengibre, por exemplo, num suco de manhã. A gente pode fazer um shot matinal, até para temperar a comida mesmo. Eu já vi receita temperando frango com gengibre, assim. A gente tem que abrir um pouco nossa mente para experimentar as coisas. Cúrcuma, que é o açafrão da terra, mais conhecido como açafrão, mas existem dois tipos de açafrão. Esse é o açafrão da terra. Ela é essa aqui, ó, aquele amarelinho que a gente usa para colorir arroz. Então, assim, é um alimento super anti-inflamatório. A gente pode usar, por exemplo, nos ovos, pode usar também para temperar um frango, algum alimento. Tem uma bebida também que eu gosto muito, que é o Golden Milk, que mistura leite vegetal, cúrcuma, pimenta do reino, canela. Depois eu mando a receitinha direitinho para vocês. Alho e outras ervas e especiarias também. E aí, falando agora da questão do intestino, ele é um órgão, assim, muito além da questão digestória. Então, eu brinco assim, que tem... gente, nessa parte aí, hein? Bastante. Essa é a parte mais importante, eu acho. Essa parte, para mim, é a parte mais importante. Eu amo o intestino. Então, assim, prestem bastante atenção nisso aqui. Então, Lana também, Lana. Estou falando minha fisioterapeuta para ela prestar atenção nessa parte. Então, assim, tem muita gente que acha que o intestino serve somente para a gente fazer cocô, né? Mas não é, ele vai muito além disso. Ele, além da função digestória, a gente absorve os nutrientes por lá,
né? Primeira coisa. Então, assim que a gente vai garantir uma boa nutrição. Além disso, ele tem a função imunológica. Lá no intestino, a gente produz células do sistema imune. E aí, o intestino ele abriga 80% do sistema imune, então é super importante. Além disso, ele é uma barreira mesmo de defesa do nosso organismo. Então, por exemplo, quando a gente come um alimento, esse alimento vai descer para nossa, né, pelo nosso tubo digestório, e lá no intestino, tipo, vai ter uma defesa antes de chegar na nossa circulação sanguínea. Então, o nosso intestino é uma barreira para impedir que, às vezes, vírus, bactérias, que às vezes não possam estar nesses alimentos, entrem para a nossa circulação. E aí, ele também tem funções neurológicas, endócrinas, entre outros. E aí, a gente tem dois pontos importantes para uma boa saúde intestinal, que é a integridade dessa barreira intestinal, igual eu falei. Aqui, eu vou mostrar uma imagem mais para frente que mostra melhor isso. Mas, então, o nosso intestino, ele é uma barreira, igual eu falei, a gente precisa dele para se defender de vírus, bactérias, entre outros. E aí, as nossas células intestinas têm que ser bem juntinhas, porque senão, se tiver aberta, qualquer coisa consegue passar mais facilmente. Isso inclui bactérias, vírus e fragmentos de alimentos também. Então, é importante que essa barreira esteja bem íntegra. Além da microbiota intestinal, que é as bactérias, que são as bactérias que vivem lá dentro, né, no nosso intestino. Dentro do nosso intestino a gente tem bactérias que vivem no nosso corpo inteiro, mas lá a gente tem uma grande concentração. E a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. Sempre vai ter as duas. Só que o ideal é que sempre as boas se sobreponham às ruins. Essas bactérias, elas são relacionadas com produção de substâncias, por exemplo, como ácido graxo de cadeia curta, que controlam a saciedade, controlam doenças, inflamação. Elas aumentam a absorção dos nutrientes, a metabolização desses nutrientes. Então, assim, elas e também são envolvidas com o sistema imune, então elas são super importantes. E aí, a gente tem alguns fatores que afetam essa saúde do intestino, que é a má alimentação com alimentos industrializados, ricos em corantes, conservantes, que são substâncias químicas que o nosso organismo não entende como nutrientes e aí vão agredir a nossa integridade intestinal, a parede da mucosa intestinal. Álcool também é um agressor da parede intestinal. Medicamentos, o estresse e alérgenos alimentares, que principalmente falando de doença autoimune, são o glúten, que está presente na farinha de trigo, centeio, cevada, e aveia às vezes pode ser por contaminação, então existe aveia sem glúten. Então, o glúten, às vezes, por exemplo, está em pão, bolo, biscoito, tudo isso. E às vezes a gente come isso, assim, macarrão, às vezes a pessoa come isso o dia inteiro, para piorar, né? E leite e derivados. Então, queijo, manteiga, leite, tudo isso. Existem outros alimentos alergênicos que a pessoa pode ter hipersensibilidade, mas isso também é muito individual. Na minha visão, esses daqui, e pelos estudos, o glúten e o leite são os mais falados em questão de doença autoimune. Então, realmente é uma coisa que quem tem doença autoimune deve evitar. E aí, essa imagem que eu estava falando para vocês. Só o detalhe, Marcela, muita gente, a questão do glúten é meio polêmica, né? Porque quando a gente fala, explicar que essa questão da hipersensibilidade é diferente de doença celíaca. Uhum. Né? Os moduladores são diferentes, então muita gente fala assim, não tem doença celíaca, então não tem nada a ver. Mas a gente está falando uma predisposição, a gente já tem essa questão inflamatória, né, por causa da doença autoimune, e
um alimento inflamatório. Então, assim, Sim. se puder evitar, é Sim, melhor. eu vou mostrar aqui por que que esses alimentos são importantes que vocês evitem, né? O que que eles causam no nosso organismo. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês também, porque eu acho assim, quando a gente entende, é muito mais fácil da gente seguir, né? Então, eu acho importante vocês entenderem o motivo. Igual o Lara falou, existe doença celíaca, existe, mas existem outras manifestações que podem ser causadas por consumir esses alimentos alergênicos e eles a doença imune está envolvida nisso. Então, eles podem ser até as causas das doenças autoimunes, se a gente for ver a importância do intestino aqui, como também eles podem ajudar a melhorar, a exclusão deles pode ajudar a melhorar a questão da inflamação, e aí vai interferir, né, na saúde mesmo da pessoa. Então, aqui, só para mostrar para vocês, a mucosa intestinal que eu falei, então, esses são os enterócitos, que são as células do intestino, e aqui, ó, tá vendo? Elas são bem juntinhas. Elas são unidas por moléculas chamadas Tiger Junctions, e aí elas têm que ser bem íntegras. Só que aí, essa imagem eu acho que exemplifica bem. E aí, a questão de toxinas, né, igual eu havia falado, medicamentos, é que o glúten e o leite, eles são moléculas muito grandes. Então, o que que acontece? A gente não consegue digerir essas proteínas direito, são proteínas, só que são proteínas grandes, então a gente não consegue digerir direito. E aí isso vai agredindo nossa parede intestinal, e aí vão se formando fissuras nessa parede intestinal por agressão, e aí nosso intestino começa a se abrir. E aí tem liberação de substâncias inflamatórias, né? Ativa nosso sistema imune. Então, aqui, ó, autoimunidade, destrói a velocidade do intestino, que é por onde a gente absorve os nutrientes. A gente, aqui, igual aqui, ó, a nossa corrente sanguínea. Essas moléculas, a hora que elas passam aqui, elas vão para a nossa corrente sanguínea, elas podem ir para qualquer lugar do nosso corpo. E aí, nosso sistema imune é mais ativado ainda. E aí, como elas são proteínas e o nosso corpo é formado por proteínas também, nosso corpo não está entendendo direito o que está acontecendo, então ele se confunde e começa a atacar nosso corpo também. E gerar mais inflamação, mais dor e tudo. E a autoimunidade é isso, né? Então, assim, é o corpo atacando o próprio corpo. E aí. É a hipermeabilidade intestinal, né? Oi? Hipermeabilidade Sim, o intestinal. intestino se abriu, né, e formou, assim, tornou esse intestino permeável a substâncias que não eram para passar para a corrente sanguínea. Então, é isso que acontece. Então, assim, consumo de alimentos alergênicos vai alterar a permeabilidade do intestino e vai alterar também a microbiota existente ali, causando um processo que é chamado de disbiose, que é quando as bactérias ruins aumentam e as boas diminuem. E aí vai ter a passagem de macromoléculas para a corrente sanguínea, vai ter a liberação de substâncias inflamatórias, ativação do sistema imune e causando mais inflamação, que vai piorar o quadro de doença. Então, aqui, ó, pão, bolo, tudo isso, biscoito, salgadinho, tudo isso tem farinha de trigo e o leite e derivados, né? Que é queijo, manteiga, iogurte e leite mesmo. Eu acho, assim, importante vocês saberem o que vocês podem substituir. Então, por exemplo, pensando na farinha de trigo, que é o principal, né, onde tem mais glúten, onde a gente consome mais glúten, a gente pode substituir por outras farinhas, como farinha de arroz, farinha de amêndoas, farinha de coco, farinha de chia, farinha de linhaça. Então, hoje em dia, existem muitas opções, graças a Deus, e assim, a pessoa consegue realmente substituir e excluir esses alimentos da vida dela. Pensando no leite derivados, a gente pode usar leite de coco, fazer em casa mesmo, é muito fácil, é só bater
coco com água quente no liquidificador, depois coar, então é super fácil de fazer. Leites vegetais castanha também, existem 1 milhão de opções. Queijo, a gente pode usar, por exemplo, algumas pastinhas. Então, pasta de grão de bico, tofu, tahine, pasta de castanhas, tem várias opções também que a gente consegue fazer essa troca. Então, igual eu falei, para uma saúde intestinal boa, é importante ter uma digestão melhor, isso vai incluir a mastigação, eu acho importante a gente falar disso aqui, porque se a gente mastigar rápido, vão chegar moléculas maiores lá no nosso trato gastrointestinal, nosso organismo vai ter mais dificuldade de digerir aquilo ali, e aí vai causar mais permeabilidade intestinal. A mastigação é super importante. Uma alimentação rica em fibras, frutas, verduras e legumes, além da rotatividade alimentar. Então, assim, as fibras, elas são alimentos para as bactérias boas do nosso intestino. Então, assim que a gente vai conseguir fazer com que as bactérias boas fiquem maiores do que as ruins. E a rotatividade alimentar é importante porque se a gente come todo dia o mesmo alimento, eu falo que primeiro a gente vai ter sempre o mesmo nutriente. Então, se eu como só cenoura, eu vou ter só os nutrientes da cenoura. E, além disso, para evitar essa ativação do sistema imune. Então, porque nosso corpo, se tem contato frequente, todo dia eu como farinha de trigo, todo dia eu como 5 refeições com farinha de trigo. Meu corpo está sendo exposto todo dia àquilo ali e meu sistema imune vai ser super ativado. Então, a microbiota saudável, né, que a gente vai ter através de uma alimentação sem industrializados, né, evitando os alergênicos para evitar a permeabilidade intestinal e a piora da microbiota, evitar açúcares industrializados e nutrientes específicos também que são importantes para essa saúde do intestino, que são o zinco, que vai ajudar nessa permeabilidade intestinal. Mais para frente eu vou dar exemplos de alimentos, fontes de zinco. Magnésio também, que é super importante para a motilidade do intestino. Então, assim, às vezes a pessoa tem o intestino preso e pode ser por deficiência de magnésio. E a vitamina D também, que vai ajudar a regular a permeabilidade intestinal e as células do sistema imune também. Tá tudo ok aí? Tá dando para pegar? Como que eu... Tem um monte de perguntas. Você quer que faça no fim, né? É porque eu não tô conseguindo ver aqui, quando eu tô compartilhando minha tela, eu não tô conseguindo ver as perguntas juntas. Não sei. Peraí. Não pode. Mas aí no fim eu olho tudo e vou. A gente. Eu vou explicando. Vai te olhando, a gente vai te orientando e vamos fazendo as perguntas que estiverem aparecendo no chat. Isso. Aí depois eu descompartilho a tela e eu consigo ver as perguntas. Certo, mas qualquer coisa a gente vai falando aqui também. Isso. Mas tá dando para vocês entenderem, né? Que eu sei que é meio tá ótimo. Pode continuar. Eu acho bacana continuar na sua linha de raciocínio, porque tem umas perguntas que fogem um pouco, né? Às vezes. Então, continua falando e aí no final a gente faz todas as perguntas de uma vez. E acho que até o final também, às vezes, vai ter alguma dúvida que eu já posso responder, assim, com isso aqui, né? Então, a gente também tem alguns nutrientes que vão modular o nosso sistema imune. Porque são alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, que vão controlar a produção de radicais livres, que está muito presente nas doenças autoimunes, essa produção de radicais livres, que são moléculas que atacam as nossas células. E também a gente vai ter esses nutrientes, eles vão agir na diferenciação celular e no estímulo da produção de células do sistema imune. Então, por exemplo, o que é essa diferenciação celular? Elas vão ser mais específicas para fazer o que elas têm que fazer. Então, em vez de atacar o nosso organismo, porque o que acontece? Essa célula ela não está sabendo o que ela tem que fazer. Então, quando ela tem maior especificidade, ela vai saber que ela tem que atacar coisas sem ser nosso organismo, né? Então, é mais ou menos isso.
E os nutrientes são zinco, selênio, vitamina A, magnésio, vitamina C, vitamina E, vitamina D. E aí a gente tem, né, assim, falando um pouquinho das fontes alimentares de cada um. Então, no zinco, a gente pode encontrar nas castanhas, nas nozes, nas sementes de abóbora, na semente de girassol, aveia, aí tem que ser sem glúten, né? A vitamina A, a gente encontra principalmente nos alimentos de cor amarela alaranjada, então tomate, mamão, pimentão, vermelho, amarelo, damasco. A vitamina C é um nutriente antioxidante, então a gente vai encontrar nas frutas cítricas, então mamão, morango, limão, laranja, cenoura. Peraí, tem alguma... Gente, coloca no mute aí todo mundo. Deixa só a Marcela falando. Alguém tá com o som ativado aí. Pronto, pode ir. Pode ir? Pode. O complexo B também é super importante, falando de uma forma geral. A gente vai encontrar nos folhosos, verdes escuros, na levedura nutricional, que é tipo um pozinho que a gente compra nessas casas de produtos saudáveis que a gente consegue jogar. Ele tem um gostinho de queijo parmesão, eu acho muito gostoso. Ovo, brócolis, abacate, o magnésio. Então, como eu falei, ele é super importante também para o funcionamento do intestino. E ele também é um nutriente, assim, eu amo magnésio, sou suspeita, mas ele é um nutriente que vai agir também no controle da dor. Que na NMO a gente sente, né, as pessoas com doença autoimune, a gente sente muita dor. Então, a gente vai encontrar eles nos folhosos verdes escuros, nas castanhas, nas leguminosas, que é feijão, grão de bico, lentilha também. A vitamina E é um nutriente antioxidante que a gente vai encontrar no açaí. Claro que não é aquele açaí cheio de xarope, cheio de açúcar, não. É o açaí puro mesmo. No azeite de oliva extra virgem, na semente de girassol. Então, aqui tem algumas fontes, né, de cada nutriente. Se vocês quiserem tirar foto para saber o que vocês têm que incluir na alimentação de vocês. E a vitamina D, né, que ela é super importante. Existem até estudos, eu até achei estudos com a NMO, falando que pacientes com NMO têm tendência a ter vitamina D baixa. E a vitamina D é super importante para modular nosso sistema imune, principalmente nessa diferenciação celular, então vai melhorar a especificidade da célula. E aí, a gente tem algumas fontes de alimentos, mas sim, são bem poucas e tem muito pouco vitamina D. Então, o principal fator aqui é realmente tomar sol. E aí, se necessário, também fazer uso de suplementação. E aí você vai ver com o seu médico ou com o seu nutricionista para poder ver seus exames direitinho e avaliar se você precisa de suplementar. E aí, é importante também a gente pensar no cuidado integrativo, né? Igual a gente falou, o nosso corpo ele é interligado. Então, além da alimentação, a gente também tem que pensar no controle da ansiedade, no controle do estresse, pensar, mas o que eu estou pensando? Eu estou pensando, eu estou doente, eu não consigo fazer nada, ou não, eu vou melhorar, sabe? Eu acho que isso é muito importante. A gente, né, realmente não se culpar também de estar doente, mas a gente procurar fazer nossa parte para melhorar. Eu acho, assim, que a Luara mostra muito isso. Ela, sabe, ela faz as coisas para ela melhorar. Por mais que você já esteja doente, você consegue melhorar a sua qualidade de vida. Eu acho que isso é o mais importante. Não ficar pensando só que o medicamento é a única solução, não. Tem outras alternativas, igual a gente está mostrando aqui, igual as meninas estavam falando antes, o Breno estava falando antes, por exemplo, atividade física. Então, assim, eu acho que a gente pode buscar outras soluções e não aceitar só o uso de medicamentos. E pensar sempre positivo, pensar que você... Fácil, né? Pensar...
mais fácil tomar medicamento, assim. Eu não tô falando aqui que não é para tomar medicamento, tá, gente? Cuidado com isso aí. Eu tô falando aqui que a gente pode fazer coisas a mais, que vai melhorar mais você fazer outras coisas. Por exemplo, tem gente que toma medicamento e continua sentindo dor. Então, assim, será que realmente o medicamento é a única solução? Então, assim, é buscar fazer a nossa parte mesmo. E aí, pensando também no sono, que o sono vai melhorar a inflamação, né, gente? Um sono reparador, modular também o nosso sistema imune. Então, a hora que a gente está dormindo, que a gente faz o reparo do nosso organismo. E isso tudo vai influenciar na dor. Então, às vezes, quando eu durmo mal, eu sinto que eu acordo com dor aqui no pescoço. Então, acho que isso é muito notável. E aí, falando do sono um pouquinho, como que a gente pode melhorar o sono através da nutrição? A gente pode incluir chás, então chá de melissa, de camomila, de mulungu. Eu acho que isso a gente também tem que olhar de forma mais individual. O própolis é uma alternativa também, porque ele tem um composto chamado apigenina. Todos esses chás também têm esse composto que vão regular genes. É um gene que a gente tem dentro da gente, que é um reloginho que chama clock circadian. E esse gene vai ajudar no ciclo, a regular o ciclo circadiano e melhorar a qualidade do sono, porque muitas pessoas, às vezes, com doenças autoimunes, têm problema de sono. E aí, a saúde e a qualidade de vida, né, estão relacionados com vários aspectos que a gente falou aqui. Então, ter uma alimentação rica em nutrientes, buscar uma dieta anti-inflamatória e evitar alimentos inflamatórios, que eu citei lá em cima. A retirada dos alimentos alergênicos, para quem tem doença autoimune, é muito importante isso. Buscar ter uma saúde intestinal, né, evitando os alimentos que vão agredir essa mucosa intestinal. Então, aqui a retirada dos alimentos alergênicos, álcool, controlar o estresse, porque o estresse também afeta a saúde do intestino. Ter um sono reparador, né? Controlar o humor e pensamentos e atividade física. Então, isso tudo vai trazer mais qualidade de vida para vocês. E aí, eu gosto dessa imagem aqui também, que é a roda da vida, que é para vocês se pontuarem como está cada uma dessas áreas, espiritualidade, saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional. Se vocês quiserem, pode tirar a foto aqui para depois vocês se pontuarem. Essa roda da vida é que ela vai trazer um equilíbrio para a nossa vida, tanto para a nossa saúde quanto um equilíbrio mesmo geral. E aí, para finalizar, eu queria deixar uma frase que eu gosto muito, que é: faça do seu alimento seu medicamento. Então, é isso que eu falei, né? Assim, através dos alimentos, a gente realmente pode tratar mesmo as doenças e evitar essas doenças também. Então, essa frase é do Hipócrates e eu acho que, assim, a gente pode fazer muita coisa através da nutrição, principalmente para quem tem doenças autoimunes, e incluir, não só retirar os alimentos, mas como incluir tudo que eu falei também aqui. E muito obrigada, espero que vocês tenham tirado algumas informações, né? Realmente tenham contribuído aí para vocês de alguma forma. Vou deixar aqui meu Instagram, se vocês quiserem me acompanhar lá. E meu e-mail, tá dando para vocês verem? Vou deixar meu e-mail aqui também, se surgir alguma dúvida, se vocês quiserem conversar alguma coisa, eu estou à disposição, tá bom? Vou dar de compartilhar a tela aqui. Que aí a gente... Karina, se você puder ajudar a ler as perguntas. Mas, enfim, muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Conseguir enxergar isso mesmo, quanto que o papel do intestino também é importante, né, na nossa saúde. Chamam ele, inclusive, de segundo cérebro. Sim. Né, que ele afeta também, a má alimentação também pode desencadear essas alterações de humor e tudo mais. Então, vai virando uma bola de neve, né?
eu acho que essas duas palestras agora foram importantes para vocês enxergarem que a neuromielite ela pode ser tratada com coisas que são muito além de só tomar remédio, né? Tomar imunossupressor ou pulsar e, né, cada hora tomar um remédio diferente para uma coisa diferente. A gente tem essas outras estratégias e que são também essenciais, não é? Não tem como se tratar só dessa maneira. Tem que pensar em questão emocional, tem que prestar muita atenção no sono, principalmente porque ele é reparador, né? Tem que prestar atenção na alimentação. Então, enfim, é um monte de coisa, atividade física, esses estresses, todo mundo sabe que estresse pode ser gatilho para esses surtos. Então, a gente tem que enxergar a neuromielite de uma forma mais abrangente, ou qualquer doença, né? Na verdade, todas as pessoas devem pensar nisso, né? Se preocupar com tudo isso. Mas a gente ainda mais, porque a gente tem essa predisposição do sistema imunológico, né? Essa reatividade. Então, é uma questão mesmo de ressignificar algumas coisas, mudança de hábitos, né? Se não tinha antes da doença, agora tem que ter, tem que ter, porque não tem jeito, senão só piora. E também, assim, questão de adaptação, né? Adaptação e seguir firme aí. Muito bacana a sua palestra. Espero que o pessoal tenha entendido direito o recado que você deu, né? Ai, tomara. Se surgir qualquer dúvida, gente, também, igual eu falei, vocês podem me mandar por e-mail, vocês podem me mandar um direct no Instagram, que a gente responde, tá bom? Tem dúvidas Nós temos aqui, algumas já. perguntas. Posso começar? Pode. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. É correto fazer esse shot da imunidade para nós imunossuprimidos? Então, assim, o shot, na verdade, o que é que ele é? Ele é uma mistura de alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios que a gente consegue fazer, mas esses alimentos também, eles podem ser consumidos ao longo do dia. Então, assim, geralmente o shot tem limão, gengibre, cúrcuma. Você pode tomar em forma de shot, não tem problema nenhum. Mas também, se você não quiser, você pode usar isso de outras maneiras durante o dia. Então, por exemplo, colocar um limão na salada, tomar um suco de limão sem açúcar, usar um gengibre, né? Assim, pode usar isso durante o dia também, não tem problema não. E pode fazer o shot, não tem problema nenhum. A outra pergunta é uma pergunta vindo lá do YouTube, que temos pessoas assistindo lá também. Legal. O plano alimentar pode variar de acordo com cada paciente? Qual a importância de ser acompanhada por um profissional e ter uma alimentação mais direcionada? Sim, com certeza o plano alimentar ele tem que ser diferente para cada paciente. Isso aqui é de uma forma geral, mas cada ser humano ele é único. Então, por exemplo, igual eu falei, as hipersensibilidades alimentares. Tem gente que pode ter alergia a outros alimentos sem ser glúten, leite, que isso o profissional vai identificar durante a consulta. Então, alimentos alergênicos como castanha também, ovo, tem pessoas que podem ter alergias a outros alimentos. Cada pessoa tem sinais e sintomas diferentes. Então, por exemplo, tem pessoa que tem problema de sono, tem pessoa que não. Então, o plano alimentar ele é feito baseado no que a pessoa está sentindo e também baseado na rotina e estilo de vida da pessoa. Então, por exemplo, como que eu vou colocar, assim, né, Marcela, como nutricionista, eu gosto de respeitar coisas que a pessoa tem em casa. Então, por exemplo, se a pessoa tem costume de comer banana e mamão, vou tentar incluir no plano. Tem gente que já não gosta de banana e mamão, entendeu? Então, assim, então respeita as preferências alimentares da pessoa, o que ela está precisando. Então, assim, é super importante ter o acompanhamento do profissional que vai orientar ele de forma direitinho quanto a isso. Quanto também aos sentimentos, tem gente que às vezes tem dificuldade, então o nutricionista não está só para retirar as coisas ou colocar, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar
também outros fatores. Acho que a nutrição não é só comida, ela envolve fatores sociais, econômicos, emocionais, então tudo isso está envolvido também. Eu acho legal a parte na verdade, de doença autoimune, tem também aquela estratégia de criar ciclos de estratégias diferentes. Sim, a questão da rotatividade alimentar, que eu falei lá também, né? De variar a alimentação. E além disso, assim, o profissional de nutrição, ele vai olhar seus exames de uma maneira que ele vai conseguir verificar a deficiência de nutrientes, outras coisas que às vezes vai ser necessário, além de incluir os alimentos, usar alguns suplementos também. Eu não falei de suplemento aqui, porque eu acredito que é uma coisa mais individual. E eu também acho que tem que ter orientação do profissional, que às vezes a pessoa sai comprando, vê que uma coisa é boa na internet e sai comprando. E não, isso tem que ser orientado, sabe? Então, excesso de vitaminas e minerais também às vezes podem causar problemas. Então, por exemplo, a vitamina C é um nutriente antioxidante, mas se ela é consumida em excesso, pelos alimentos, dificilmente ela vai ser ingerida em excesso. Mas quando, às vezes, a pessoa faz uso de vitamina C, às vezes aquilo ali vai ficar em excesso no organismo dela e pode virar um oxidante, então atacar as células também. Então, assim, o profissional vai nessa parte também de suplementação, de exames, tudo isso. Ótimo, muito esclarecedor. Mais uma pergunta aqui. Na verdade, tem um comentário, né? A pessoa está falando que ela come macarrão de arroz e que existe a aveia sem glúten. Então, uma boa opção para quem não pode consumir esse tipo de alimento. Mais uma pergunta. Deixa eu só falar uma coisinha aqui em relação ao macarrão de arroz. O macarrão de arroz ele tem um índice glicêmico alto, ou seja, tem a velocidade com que o açúcar, o carboidrato do macarrão vai para a corrente sanguínea é mais rápida. Então, por isso que às vezes a gente vai ter que fazer algumas combinações de alimentos aí. Então, combinar esse macarrão com fontes de proteína, por exemplo, atum, sardinha, frango, ovo, coisas ou fontes de gorduras boas, então, por exemplo, as castanhas, fontes de fibra, chia, linhaça também, para poder modular esse índice glicêmico, que também é uma coisa importante da gente controlar na doença autoimune. Esse consumo de carboidratos refinados e a questão do índice glicêmico, que pode alterar, um alto índice glicêmico pode levar à inflamação do organismo também. Certo. Um comentário aqui que fizeram sobre o shot de imunidade, ele é para ajudar o corpo a desinflamar. É isso porque tem alguns pacientes que acabam ficando com essa dúvida, principalmente os pacientes aqui imunossupressores, né? Então, ele é mais para desinflamar, né? Sim, ele é um conjunto de alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, ele vai ajudar no controle da inflamação. Mas não é nada milagroso, não, tá, gente? Como eu falei, pode ser usado de outras maneiras no dia a dia mesmo, mas é uma opção de você consumir esses alimentos. Mas vai ajudar no controle da inflamação. São alimentos antioxidantes que vão atuar no combate dos radicais livres também. Esses alimentos também, por exemplo, cúrcuma e o gengibre, principalmente a cúrcuma, tem estudos demonstrando que melhora a dor. Então, assim, é um ótimo alimento para a gente incluir no dia a dia. Certo. Mais uma pergunta do YouTube. Os alimentos que aumentam a imunidade são indicados para portadores de doenças autoimunes? Sim, porque eles vão atuar regulando as células do sistema imune. Então, é aquilo que eu falei da especificidade. A hora que você modula seu sistema imune através desses nutrientes, desses alimentos, a sua célula vai ficar mais específica e ela vai saber que ela tem que agir
aonde que ela tem que agir? Que ela não tem que atacar seu corpo, que ela tem que atacar o que é de fora. Então, é importante consumir esses alimentos, sim. Próxima pergunta. Os leites vegetais têm lactose igual ao leite de origem animal? Não. A lactose ela é um carboidrato presente no leite de vaca e de humanos, por exemplo, e o leite vegetal não tem essa parte do alimento, né, assim, não tem esse carboidrato. Uma coisa importante falar, além dos leites vegetais, a gente tem muito produto sem lactose e tal. Ser sem lactose é diferente de ser sem leite, tá bom? Então, sem lactose, às vezes vai ter um iogurte que é sem lactose. Por quê? Eles pegaram um enzima que chama lactase, que digere a lactose, vão lá adicionar no iogurte e aí vão falar que esse produto é sem lactose, mas ele não é sem leite. E no caso da doença autoimune, a gente tem que pensar também, além da lactose, existem algumas proteínas, por exemplo, caseína, beta-lactoglobulina, que são inflamatórias, que vão agir daquela maneira. Por serem grandes, vão ser de difícil digestão, e aí vão causar permeabilidade intestinal, ativar nosso sistema imune e causar mais inflamação no organismo. Então, assim, tomem cuidado na hora de comprar as coisas. Ser sem lactose não significa que é sem leite. Mas os leites vegetais são uma opção, porque eles não vão ter lactose, eles não vão ter caseína. Mais uma pergunta. Pode misturar chá? Misturar chá onde? No leite? Acho que ela misturar, tipo, camomila com espinheiro santo. Tá, pode sim. Mas eu acho legal, às vezes, tomar separado e variando o chá. Porque, às vezes, quando a gente toma o mesmo chá por muito tempo, o nosso corpo acostuma e para de dar resultado, né? Então, assim, às vezes, tomar um mesmo chá, tomar outro mesmo chá, e variando mesmo para o seu corpo não acostumar com aquilo. Certo, acho que é a E o última objetivo de pergunta. cada um, né? O objetivo de cada um, e às vezes o mesmo chá vai ter quase a mesma função. Então, por exemplo, melissa e mulungu, eles vão agir meio que parecidos. Então, às vezes não compensa tomar os dois, você pode tomar um, mas pode misturar se quiser, fazer chá, por exemplo, chá verde com chá de hibisco, que vai ser mais antioxidante, né? Pensando na questão não do sono aqui, mas pensando na questão antioxidante. Então, sim, pode fazer até para ficar mais gostoso e tal, pode misturar, não tem problema não. Certo. A última pergunta que a gente tem aqui a pessoa está explicando que a nutricionista dela passou uma dieta sem glúten e sem lactose. Depois de 15 dias, ela começou a sentir muito formigamento nas pernas. A neuro dela disse que era para tomar leite molico, porque era falta de lactose. Ela faz uso de topiramato e ele tem esse efeito colateral de formigamento. Aí ela ficou nessa sinuca, nessa dúvida, né? Ele faz mal por um lado e faz mal por outro. Depois é inflamatório, mas para o outro não consigo ficar com os formigamentos. Foi só para voltar com a lactose que eles pararam. E o que você aconselharia nesse caso, então? Deu para entender a pergunta? Deu. Então, nesse caso, eu não acho que tenha sido a retirada do leite que causou seu formigamento. Eu acho que, assim, existem visões diferentes, né? Tanto na medicina quanto na nutrição, mas o que eu falei aqui é científico mesmo, é respaldado. Então, a gente tem estudos demonstrando essa questão das alergias alimentares nas doenças autoimunes, primeira coisa. E a segunda questão é que, às vezes, você retirou o leite, você deixou de consumir alguns nutrientes. Então, por exemplo, no leite tem cálcio, que pode ter a ver com questão de formigamento. Então, o que você poderia fazer? Colocar alimentos fontes de cálcio sem ser leite. Por exemplo, sorosos verdes escuros, gergelim,
as sementes, semente de melancia tem muito cálcio, chá de amora tem muito cálcio. Então, assim, outras formas que você consiga incluir, além de questão de formigamento, pode ser deficiência de magnésio. Então, a gente tem magnésio nos solos verdes escuros, nas leguminosas, nas castanhas. Então, assim, eu acho que teria que ver a causa desse formigamento. Eu não sei como que o topiramato, agora eu não estou me recordando. Marcela, a doutora Raquel, ela está agora apta. Aí eu estava querendo que ela falasse disso especificamente. Eu acho que ela vai saber falar melhor. Ótimo. Porque, assim, eu não estou lembrando o mecanismo de ação, né? A farmacocinética do topiramato para poder, mas eu acho que é mais essa questão aí de nutrientes que a gente tem que prestar atenção, não porque você voltou com a lactose, porque a lactose não vai ter nada a ver com questão de formigamento, mas sim os nutrientes que estão no leite. Acho que é isso que a gente tem que pensar aqui. O topiramato, ele muda um pouquinho o metabolismo do potássio e, consequentemente, do cálcio, né? Porque eles estão muito relacionados. Então, é comum, inclusive, quando a pessoa começa a tomar o topiramato, sentir formigamentos nas mãos, na pontinha da boca. E, normalmente, a gente orienta, nós como neurologistas, quando eu estou começando a prescrever topiramato para alguém, inclusive a gente orienta a aumentar o consumo de banana, de tomate, né? E se a pessoa toma muito leite e, de repente, deixou de tomar leite, provavelmente ela está atrapalhando o metabolismo do potássio, que também vai ter um pouquinho de potássio lá dentro, e aí provavelmente vai precipitar esses formigamentos novamente. Então, vai ter que compensar mesmo com algum outro alimento que possa fornecer fontes de potássio e cálcio. Não quer dizer que... Assim, enfim, eu não sei, você também não, né, Marcela, as razões pelas quais a nutricionista cortou totalmente lactose, cortou totalmente glúten, né? Mas talvez tenha dificultado a absorção desse tipo de nutriente da pessoa. É isso que eu pensei. Compensou o que estava certinho, né, antes. Então, então é isso, não é? Outras coisas. Isso, a questão dos nutrientes, não do leite, da lactose. Não é isso que o seu organismo está sentindo falta. Ele está sentindo falta dos nutrientes que tem ali. Então, é isso que você tem que pensar. Às vezes, colocar outras fontes desses nutrientes, né? Do cálcio, do potássio, outras fontes para poder suprir às vezes, se você consumia muito leite e aí parou de consumir, causou o medicamento também. Na verdade, o medicamento vai atuar aí nessa desregulação, então você tem que balancear. Deu para entender? Vamos ver o que ela... Cá, tem mais alguma pergunta? Gente, tem mais alguma pergunta aí? Pode perguntar, pode participar. Não, essa aqui foi a última pergunta. Mais alguém? Povo tímido, vou começar a chamar as pessoas para falar. Bom, mas de qualquer forma, nosso tempo também até se estendeu um pouquinho. A gente já deixou um intervalo bom entre as palestras para a gente não ter esse problema mesmo de tempo e podemos ficar todo mundo à vontade, sem precisar cortar ninguém, né? Agradecemos muito, doutora Marcela, por toda a explicação. Se mais alguém tiver dúvida, tiver alguma coisa, pode mandar também para você, né? Ou mandar para a gente mesmo, pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube mesmo, qualquer coisa, e a gente encaminha as perguntas para você também. Sim, muito obrigada, gente. Obrigada. Agradeço mais uma vez, espero realmente ter contribuído aí para melhorar a qualidade de vida de vocês. E é isso. E obrigada de novo, Lara, pelo convite. Obrigada você, querida. Foi ótimo. Obrigada, valeu.